tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Hoje nós iremos para uma aula de revisão. Nós vamos ver os principais conteúdos que foram abordados ao longo do ano, né? E a gente vai começar falando sobre o estado físico da matéria. Só que antes de eu entrar na explicação do que é o estado físico da matéria, nós iremos ver o que é matéria. Vamos relembrar o que é uma matéria? Que a matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. E a menor unidade da matéria, a constituição da matéria, é o átomo, certo? O átomo, daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho mais sobre ele. Por enquanto, a gente vai ver quais são os estados físicos da matéria, né? Hoje nós vamos trabalhar com a água, certo? A gente vai ver os estados físicos da água. Para início de conversa, a gente vai falar sobre o sólido, certo? O sólido, a gente sabe que as moléculas, elas têm uma interação muito forte entre si. Elas ficam assim, ó, unidas, certo? Isso faz com que o sólido tenha forma e volume definidos, tá? O líquido, que é um estado da matéria também, que ele possui moléculas afastadas uma da outra, certo? Ele tem volume definido, mas ele não tem a forma definida. O gasoso, as moléculas já não têm tanta interação entre si, então elas ficam em constante movimento ali, imaginem vocês ali, ó, flutuando no espaço. E aí, por isso que ele não tem forma nem volume definido, tá? Como exemplo de sólido, eu trouxe para vocês o gelo. As moléculas, elas estão com uma interação maior entre si. Então, a gente tem essa forma aqui, ó, forma sólida, né? E aí, quando eu falo para vocês que eles têm volume e forma definida, é o exemplo do gelo. Meu gelo aqui, ele está em cubinhos. Só que se minha forma de gelo fosse em formato de coração, ele ia ter o formato de um coração, né? Com forma de líquido, a gente tem água, certo? Tá aqui a água. Nesse copo, ela vai ter um formato. O volume dela não vai modificar se eu passar para o outro copo. Olha aqui, ó. Eu tenho outro copo menor, mais achatado, certo? Se eu passar para cá, mudou o quê? A forma. Só que a quantidade que estava aqui dentro, o volume mudou? Não mudou, certo? Então, quando a água está no estado líquido, independente do local onde ela vai estar, ela vai ter o volume definido, mas ela não vai ter a forma definida, tá? Independente do recipiente que ela vai se encontrar. Gasoso, eu posso falar para vocês que tem um umidificador em casa. Umidificador, nebulizador, aquele que solta um gásinho assim, principalmente o umidificador, nos dias quentes que a gente usa. Quem tem em casa? Aquele gásinho ali é o quê? Nada mais que a água no estado gasoso, né? É quando a água passa do seu estado líquido para o gasoso. Ao passar para o estado gasoso, ela tem um nome. Vocês sabiam disso? Claro que sim, né? Vocês já viram a aula? A gente só está relembrando. Então, ela tem um nome quando passa do líquido para o gasoso. Quando passa do sólido para o líquido, quando passa do líquido para o sólido. Todos eles recebem um conceito. A gente vai ver eles agora. Sabendo o conceito de cada um, a gente vai ver agora os exemplos. Vamos lá dar uma olhada nos exemplos? Do processo sólido para o líquido, que é o processo de fusão, eu falei para vocês do gelo, né? Que do gelo vai do sólido para o líquido, que acontece o quê? Derrete, vira água novamente. Do processo do líquido para o gasoso, que a gente chama de vaporização, eu dei o exemplo para vocês da uniforme lá no varal. A gente lava o uniforme, ele está na forma líquida ali, aquelas moléculas de água, e elas vão se evaporar, né? Quando ela evapora, ela se torna o quê? Gasosa, tá bom? E o processo do gasoso para o líquido é o processo de qual que a gente conhece? Da chuva, né? As nuvens estão precipitadas ali, estão com moléculas de água na forma gasosa e vai ocorrer o que? Elas vão cair. Vão cair em que forma? Na forma líquida. A tampa da panela de casa também, gente. Quando você está cozinhando arroz lá, né? Está ajudando a mãe, o pai de vocês em casa, a família. Tá ali a tampa. Aquela água do arroz está subindo, certo? E se for subindo em que forma? Forma de ebulição, né? Que é uma forma rápida ali da condensação, da evaporização, na verdade. A tampa da panela, gente, do arroz que vocês estão cozinhando ali em casa, ela está em que forma? Sobe o vapor, como ele está tampado, fica em que forma? Líquida. Também um exemplo, tá certo? Da forma líquida para sólida, a gente tem o quê? O gelo, né? A gente tem o gelo novamente.
Por quê? Vou colocar a minha água ali na minha forminha, independente de qual é o modelo dela, e vou colocar no congelador. Vai fazer o quê? Se solidificar. Vai virar novamente gelo, né? Beleza? E no meu processo de sólido para o gasoso, eu tenho a naftalina. Quem conhece aí a naftalina? Que é um exemplo de sublimação. Naftalina é aquelas bolinhas que a gente coloca para evitar insetos, né? E daquelas bolinhas vai ocorrer o que? O processo de sublimação, que vai ser do sólido para o gasoso. Do processo do gasoso para o sólido, né? Nós temos o gelo seco também, tá? Como exemplos. Depois que a gente conheceu os estados físicos da matéria e as mudanças do estado físico da matéria, né? Que nós vimos da pouco, agora a gente vai dar uma olhada sobre o átomo. Falei para vocês que o átomo, né, é a menor unidade da matéria, certo? A matéria é constituída de átomos e a gente vai conhecer um pouquinho da história, da trajetória do átomo. Essa foi uma das primeiras aulas que a gente teve também sobre esse conteúdo. Eu espero que vocês relembrem comigo. Vamos lá? A gente vai viajar no túnel, né? Um belo dia, 500 anos antes de Cristo, digamos assim, aproximadamente, um cara chamado Demócrito resolveu: o que é feita a matéria? Né? O que é feita as coisas? Estou aqui sem fazer nada, né? Vou pesquisar. E foi aí que ele teve a brilhante ideia de que a matéria era constituída de algo. O que seria esse algo? Assim como nós, seres humanos, somos constituídos de células, né? Ele foi lá querer saber do que era feita a matéria. E aí ele descobriu que a matéria era feita de átomos, né? E aí ele deu o nome de átomo, certo? Só que ele falou que o átomo não era divisível. Ele considerava o átomo que era aquele objeto, o átomo era ele pronto, não era divisível, de jeito nenhum, tá? Aí veio um cara chamado Dalton, em 1808, reafirmando que o átomo era indivisível, indestrutível, nada destruiria um átomo, e esférico e maciço, parecendo uma bola de bilhar, certo? Sabe aquela bola número 8 que vocês vêem no filme Premonição? Pois é, daquele modelo ali, uma bola, parecendo uma bola de bilhar. Indivisível, indestrutível, maciço e esférico. Era um modelo atômico de Dalton, em 1808. A gente vai acelerar um pouquinho. Em 1886, Goldstein descobriu que existiam os prótons, né? As partículas positivas dentro de um átomo. Em 1897, Thomson descobriu que existiam os elétrons, as partículas negativas dentro daquele átomo, e criou um modelo chamado pudim de passas. Por que pudim de passas? Porque para Thomson, a carga positiva ficava aqui, no interior do núcleo, e a negativa solta no átomo, né? Aqui, ó, as partículas negativas ficavam. Beleza. Ele teve a ideia dele ali e falou: meu modelo está feito, pronto, acabou, ninguém tira. Só que aí, galera, veio Rutherford, em 1911. Ele foi lá e falou que os elétrons giravam em torno do núcleo, que eles não eram um pudim de passas, igual Thomson falou, tá? Então, aqui, ó, Rutherford falou que os elétrons giravam em torno do núcleo. Pronto, acabou o modelo atômico, está definido. Não, não está definido. A gente sabe que não é esse modelo que a gente trabalha hoje em dia, né? Que a gente estuda. A gente sabe que é o modelo de Bohr. Bohr descobriu que o átomo tinha camadas eletrônicas e camadas de energia. É aquelas camadas que quando a gente vai fazer a distribuição eletrônica, a gente usa elas. K, L, M, N, O, P, Q. E cada camada suporta uma quantidade de elétrons ali dentro dela. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha nessas camadas, tá? A gente vai fazer um exemplo também de distribuição eletrônica. Então, Bohr, em 1913, descobriu que esse era o modelo atômico. E é o modelo atômico que nós utilizamos até hoje, né? Estudamos. Só que também no mesmo ano, Summerfield descobriu que tinha os subníveis, que são S, P, D e F, tá? Que os subníveis a gente também utiliza na distribuição eletrônica junto com a camada, beleza? Então vamos lá ver quem foram os principais grandes cientistas do modelo atômico? Bora lá, Demócrito, Dalton, Thomson,
Rutherford e Bohr. Tivemos as contribuições de Goldstein, com a descoberta dos prótons, e Sommerfeld com o estudo dos subníveis, tá? Quem aí lembra que no início do ano a gente trabalhou sobre isso, fizemos até uma linha do tempo, né? Sobre os modelos atômicos. Agora a gente vai lá agora ver sobre a tabela periódica de distribuição eletrônica. Bora lá! Pessoal, nossa aula de hoje a gente falou sobre o que é matéria, estados físicos da matéria, mudança dos estados físicos da matéria e o que é um átomo, né? A gente conheceu a história, né? A trajetória aí do átomo. Aula que vem a gente vai conhecer a origem da tabela periódica, a história da tabela periódica, os elementos químicos que tem na tabela periódica, tá? Então, eu espero vocês até a próxima aula.